Você sabia que existem sinais claros, espirituais e visíveis que mostram quando o seu jejum realmente está sendo aceito por Deus? Existem 5 sinais que mostram isso. Mas, infelizmente, muitos irmãos ignoram esses sinais e, por isso, não estão alcançando o propósito verdadeiro que faz com que Deus aceite o seu jejum. Pensando nisso, hoje vou te revelar esses 5 sinais que mostram que Deus aceitou o seu jejum e porque muitos irmãos falham antes mesmo de começar a jejuar. Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Para começar, o primeiro sinal de que o seu jejum está sendo aceito por Deus é quando ele produz arrependimento verdadeiro e não apenas esforço exterior. Esse é o ponto central. Há pessoas que jejuam, mas continuam com a mesma dureza no coração, com a mesma língua ferina, com a mesma vida sem perdão, com a mesma frieza espiritual. O jejum aceito por Deus não deixa a pessoa do mesmo jeito. Ele confronta, corrige, limpa e transforma. Quando o jejum é aceito, a pessoa começa a enxergar os próprios erros com mais clareza. Ela para de culpar todo mundo e começa a dizer: Senhor, trata primeiro em mim. Isso é poderoso porque Deus não se impressiona com a aparência de santidade. Deus vê o interior. A Bíblia mostra isso com muita força em Isaías, capítulo 58. O povo jejuava, mas ao mesmo tempo vivia em contenda, opressão e religiosidade vazia. Então Deus revelou que aquele jejum não estava agradando ao seu coração. Em outras palavras, o Senhor estava dizendo: vocês até deixam de comer, mas não deixam o pecado. Vocês até fazem um ato religioso, mas não se rendem de verdade. E quantas pessoas hoje vivem assim? Fazem campanha, fazem propósito, fazem jejum, mas não abandonam a mentira, a inveja, a soberba, a falta de perdão e a desobediência. O jejum correto começa no espírito, passa pelo coração e alcança as atitudes. Quando o jejum está sendo aceito, algo começa a quebrar dentro de você. Você sente tristeza pelo pecado, mas não uma tristeza de desespero. É uma tristeza santa que leva à mudança. Como está escrito na segunda carta aos Coríntios, capítulo 7, a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação. Isso quer dizer que o Espírito Santo começa a tratar áreas que antes você ignorava. Você passa a vigiar mais a sua fala, os seus pensamentos, as suas intenções e até a forma como trata as pessoas dentro da sua própria casa. Porque não adianta querer parecer espiritual diante da igreja e continuar sendo duro, arrogante e indiferente com a família. Esse é um sinal forte. Durante um jejum aceito por Deus, a alma fica mais sensível. Você ouve uma palavra e ela entra mais fundo. Você lê um versículo e parece que Deus está falando diretamente com você. Você lembra de algo errado que fez e sente desejo de consertar. Você percebe que não basta apenas pedir bênção, é preciso também pedir limpeza, cura interior e mudança de vida. Esse é o começo de um jejum verdadeiro. E aqui existe uma lição importante que muitos estudiosos e pregadores sérios destacam quando abordam o contexto bíblico e histórico da fé. Frequentemente mostram que Deus sempre se preocupou com a verdade do coração, não apenas com a prática externa. Isso confirma algo muito claro. Jejum não é mágica. Jejum não obriga Deus a agir. Jejum é uma forma de humilhação diante do Senhor. É uma entrega, é um clamor, é um alinhamento da alma com a vontade de Deus. Talvez você esteja tentando comover Deus com sacrifício, quando o Senhor está pedindo rendição. Há uma diferença muito grande entre sofrer fome e buscar santidade. Por isso, se durante o seu jejum você está sentindo vontade de se reconciliar com Deus, de abandonar pecados escondidos, de pedir perdão, de consertar atitudes e de viver uma vida mais limpa diante do Senhor, esse é um sinal precioso de que o céu está olhando para a sua entrega.
Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes, como está escrito na carta de Tiago, capítulo 4. O jejum aceito gera humildade. O jejum aceito faz a pessoa descer para que Deus seja exaltado. O jejum aceito não produz orgulho espiritual, produz quebrantamento. Agora eu quero falar com você. O seu jejum tem te deixado mais santo ou apenas mais cansado? Tem te aproximado de Deus ou só te dado a sensação de dever cumprido? Tem gerado mudança ou só aparência? Essa reflexão é necessária, porque muita gente quer os resultados do jejum, mas não quer o tratamento que vem com ele. Só que Deus não aceita troca. Ele quer obediência, sinceridade e coração inteiro no altar. Se você assistiu até aqui, diga nos comentários: Senhor, purifica o meu coração. Porque antes de pedir resposta, milagre e porta aberta, você precisa pedir que Deus aceite a sua entrega. O segundo sinal de que o seu jejum está sendo aceito por Deus é quando ele aumenta a sua fome pela presença do Senhor e não apenas a sua expectativa por uma resposta. Esse ponto é muito importante, porque muita gente jejua só para receber algo. Jejua por uma porta, por uma cura, por uma vitória, por uma resposta urgente. E claro, Deus pode responder, Deus pode abrir caminhos, Deus pode operar milagres. Mas o jejum verdadeiro não faz você buscar só a bênção. Ele faz você desejar o Deus da bênção. Quando o jejum é aceito, algo muda dentro da alma. A pessoa começa a sentir prazer em orar, vontade de meditar na palavra e desejo de estar mais perto de Deus. Ela não jejua apenas para ter, ela jejua para se render. Isso fica claro em Salmos capítulo 42, quando a palavra diz que assim como o cervo brama pelas correntes das águas, assim a alma suspira por Deus. Esse é o retrato de uma vida espiritual viva. O corpo pode até estar sentindo o peso do jejum, mas o espírito começa a se fortalecer, e isso é um sinal poderoso. Porque quando Deus aceita o jejum, você não termina vazio. Você termina mais sensível, mais atento, mais dependente da presença do Senhor. Há uma diferença entre jejuar com o pensamento só na hora de comer de novo e jejuar com o coração mergulhado em busca sincera. Quem jejua corretamente passa a entender que o alimento espiritual é mais urgente do que o alimento natural. Jesus mostrou isso de forma profunda em Mateus capítulo 4, quando declarou que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Isso não é poesia, isso é direção espiritual. O jejum aceito reorganiza prioridades. Ele mostra que a alma estava sufocada com tantas distrações, tantas preocupações, tantos desejos terrenos, e agora volta a respirar a presença de Deus. Por isso, se durante o jejum você percebe mais sede de oração, mais atenção à palavra, mais temor de Deus e mais prazer em estar na presença do Senhor, esse é um sinal claro de que o céu está recebendo a sua entrega. E note uma coisa: quando essa fome por Deus aumenta, outras fomes começam a perder força. A vontade de alimentar a carne diminui. Certos desejos errados começam a ser confrontados. Algumas distrações já não têm o mesmo peso. O coração vai entendendo que Deus basta. Isso não quer dizer perfeição imediata, mas quer dizer direção certa. O terceiro sinal de que o seu jejum está sendo aceito por Deus é quando ele gera domínio próprio e vigilância espiritual. Esse sinal é forte, porque o jejum não serve apenas para pedir algo, ele também serve para fortalecer a sua vida contra as fraquezas da carne. Quando o jejum é aceito, você começa a perceber mais controle, onde antes havia descontrole. Você vigia mais a boca, vigia mais os olhos, vigia mais as atitudes, vigia mais os impulsos. A pessoa que antes reagia com raiva começa a se conter mais. A pessoa que vivia dispersa começa a ficar mais atenta. A pessoa que caía com facilidade começa a perceber força espiritual para resistir.
Isso tem base bíblica. Em Gálatas, capítulo 5, a palavra fala sobre o fruto do Espírito, e entre esses frutos está o domínio próprio. O jejum, quando unido à oração e à obediência, ajuda a enfraquecer a carne para que o Espírito governe mais. Não é o jejum sozinho como ritual vazio, mas o jejum com propósito, com oração, com palavra e com sinceridade. É por isso que Jesus disse em Mateus, capítulo 26, versículo 41, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. O jejum correto trabalha exatamente nessa área de fraqueza. Talvez você esteja percebendo que, durante o jejum, certas tentações estão ficando mais visíveis. E isso não significa que tudo piorou. Muitas vezes, significa que Deus está te mostrando com clareza aquilo que precisava ser vencido. O jejum aceito não esconde a batalha. Ele revela a batalha para que haja cura, libertação e vigilância. E quando a pessoa se coloca diante de Deus com verdade, o Senhor começa a fortalecer por dentro. Ela passa a dizer mais não para a carne e mais sim para a vontade de Deus. Então, guarde isso no seu coração. Se o seu jejum está aumentando a sua sede pela presença de Deus e também está produzindo mais domínio próprio, mais vigilância e mais temor espiritual, há um forte sinal de que Deus está recebendo essa consagração. E eu quero te fazer uma pergunta muito séria. O seu jejum está só mexendo com o seu estômago ou também está fortalecendo o seu espírito? Porque o jejum aceito não termina na fome do corpo. Ele aparece na transformação da vida. O quarto sinal de que o seu jejum está sendo aceito por Deus é quando ele produz misericórdia, obediência e mudança nas suas atitudes com as pessoas. Esse ponto é decisivo, porque existe gente que jejua, ora, canta, chora na presença de Deus, mas continua tratando mal quem está perto, continua sem perdoar, continua ferindo com palavras, continua carregando orgulho, dureza e indiferença. Só que o jejum que Deus aceita não transforma apenas o momento da oração, ele transforma a forma como você vive. Ele mexe com o jeito como você fala, como você reage, como você perdoa e como você enxerga a dor do outro. Foi exatamente isso que o Senhor mostrou em Isaías, capítulo 58. Deus deixou claro que o jejum verdadeiro não era apenas abaixar a cabeça por um dia ou ficar sem comer por algumas horas. O jejum agradável ao Senhor também estava ligado a soltar as ligaduras da impiedade, desfazer as cargas pesadas, repartir o pão com o faminto e acolher o necessitado. Isso é muito forte. Deus estava mostrando que a consagração verdadeira precisa aparecer no caráter. Não adianta querer tocar o céu e continuar pisando nas pessoas. Não adianta pedir resposta a Deus e continuar negando perdão a quem te feriu. O coração que se humilha diante do Senhor começa a se parecer mais com o coração de Cristo. Quando o jejum está sendo aceito, você fica mais sensível à dor dos outros. Você para de pensar só em si mesmo. Você começa a perceber que Deus não quer apenas te abençoar, Ele quer te usar. E isso muda muita coisa. A pessoa passa a ter mais compaixão, mais paciência, mais temor ao falar. Ela pensa 2 vezes antes de responder no impulso. Ela sente incômodo quando age com dureza. Ela percebe que não pode viver uma fé só de aparência. O jejum correto não alimenta a arrogância espiritual. O jejum correto mata o ego. Em Mateus capítulo 6, versículos 16 a 18, Jesus também ensinou que o jejum não deve ser feito para aparecer diante das pessoas. Isso revela outra verdade importante. O jejum aceito por Deus não precisa de plateia. Quem jejua corretamente não faz propaganda da própria espiritualidade. Não vive querendo provar para os outros que está mais consagrado. Pelo contrário, fica mais humilde, mais silencioso, mais dependente de Deus. A recompensa vem do Pai, que vê em secreto,
E quando o Pai vê em secreto, ele trabalha em áreas que ninguém consegue alcançar. Muitos estudiosos sérios destacam isso ao explicar a espiritualidade bíblica. Não é só emoção, não é só prática religiosa, é mudança de vida. E isso combina perfeitamente com o ensino das Escrituras. Se o seu jejum está sendo aceito, isso vai aparecer nas pequenas coisas. Vai aparecer no modo como você trata sua família. Vai aparecer na forma como você fala com quem te contraria. Vai aparecer no desejo de ajudar, de perdoar, de obedecer e de viver em santidade de forma prática. Talvez hoje Deus esteja mostrando para alguém que não basta ter disciplina para ficar sem alimento se ainda falta amor, perdão e misericórdia no coração. E essa palavra é séria, porque há pessoas tentando mover a mão de Deus com sacrifício, enquanto o Senhor está pedindo limpeza no interior. Deus não procura teatro espiritual, Deus procura verdade. O jejum aceito gera um coração mais parecido com o de Jesus. Por isso eu quero te perguntar algo muito direto. Depois que você começou a jejuar, você ficou mais amoroso ou mais irritado? Mais humilde ou mais vaidoso espiritualmente? Mais quebrantado ou mais crítico com os outros? Essa resposta diz muita coisa. Porque quando Deus aceita a consagração de alguém, essa pessoa não sai do jejum se sentindo melhor do que os outros. Ela sai se sentindo mais dependente da graça, mais consciente da própria necessidade de Deus e mais pronta para obedecer. E existe algo ainda mais profundo nisso tudo. Quando o jejum está sendo aceito, você não se torna apenas alguém que pede mais. Você se torna alguém que escuta mais. E quem escuta mais a voz de Deus, obedece mais. Quem obedece mais, vive mais perto da vontade do Senhor. E quem vive mais perto da vontade do Senhor começa a perceber sinais que antes passavam despercebidos. É aí que muita coisa muda, porque a presença de Deus começa a trazer direção, discernimento e respostas de uma forma que a alma carnal não consegue entender. O quinto sinal de que o seu jejum está sendo aceito por Deus é quando ele gera direção espiritual, paz no coração e alinhamento com a vontade do Senhor. Esse é o sinal mais forte de todos, porque muitas pessoas entram no jejum querendo que Deus concorde com elas, mas saem do jejum entendendo que precisam concordar com Deus. E aqui está uma das maiores provas de que a consagração foi aceita. Você começa a desejar menos a sua própria vontade e mais a vontade do Pai. Isso é profundo, porque o jejum verdadeiro não serve para torcer o braço de Deus. Ele serve para dobrar o nosso coração diante dele. Há momentos em que a pessoa entra em jejum cheia de ansiedade, confusão, medo e pressa. Ela quer uma resposta rápida, uma solução imediata, um milagre no tempo dela. Mas quando o jejum é aceito, algo começa a se organizar dentro da alma. Nem sempre a resposta vem na mesma hora, mas a paz vem. Nem sempre a porta se abre no mesmo dia, mas o coração se acalma. Nem sempre Deus mostra tudo de uma vez, mas Ele mostra o próximo passo. E isso já é uma resposta poderosa, porque a paz que vem de Deus não depende das circunstâncias estarem perfeitas. Ela nasce quando a alma entende que o Senhor continua no controle. A palavra de Deus mostra isso de maneira muito clara. Em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, quando diz para não andarmos ansiosos por coisa alguma, mas para apresentar diante de Deus as nossas petições com oração e súplica. E então, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente. Veja como isso se encaixa no jejum. A pessoa se humilha, ora, busca, se consagra, e o resultado não é apenas pedir mais, mas receber paz, receber guarda, receber direção. Isso é sinal de aceitação. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículos 2 e 3,
A Bíblia mostra homens de Deus jejuando e adorando ao Senhor. E naquele ambiente de consagração, o Espírito Santo trouxe direção. Isso é muito forte. O jejum correto abre espaço para ouvir com mais clareza aquilo que Deus quer falar. E quando Deus fala, tudo muda. Às vezes, Ele confirma. Às vezes, Ele corrige. Às vezes, Ele manda esperar. Às vezes, Ele manda avançar. Mas quando o coração está alinhado, a pessoa para de viver só por impulso e começa a andar por discernimento. É por isso que o jejum aceito por Deus também traz vigilância. Nem toda porta aberta vem de Deus. Nem toda pressa é do Espírito Santo. Nem toda emoção é direção. Quem jejua corretamente fica mais atento, mais sóbrio e mais sensível à voz do Senhor. A pessoa começa a entender que Deus não guia seus filhos pelo desespero, mas pela verdade. E isso evita muitos erros, muitos enganos e muitas decisões precipitadas. Então guarde isso no fundo do seu coração. Se o seu jejum tem produzido arrependimento verdadeiro, fome pela presença de Deus, domínio próprio, misericórdia, obediência, paz e direção espiritual, existem fortes sinais de que a sua consagração está subindo diante do Senhor. O jejum aceito não é o mais exibido, não é o mais comentado, não é o mais dramático, é o mais sincero. É aquele que leva você para mais perto de Deus e faz você sair diferente de como entrou. E eu quero terminar falando diretamente com a sua alma. Talvez você tenha começado a ouvir esta mensagem querendo apenas saber se está jejuando certo. Mas Deus trouxe você até aqui para algo maior. O Senhor quer mais do que um jejum de horas. Ele quer uma vida no altar. Ele quer seu coração, sua obediência, sua rendição, sua verdade. Não faça do jejum um costume vazio. Faça do jejum uma entrega viva diante de Deus. Porque quando há verdade no altar, há resposta no céu. Se esta mensagem falou com você, inscreva-se no canal, deixe o seu like, comente e compartilhe com alguém que precisa ouvir esta palavra. E, acima de tudo, entregue sua vida a Jesus Cristo. Receba Ele como seu Salvador, busque viver em santidade e procure uma igreja perto da sua casa para congregar, crescer na fé e permanecer firme na presença de Deus. Que o Senhor abençoe você e sua família, em nome de Jesus.